Começar o Ctrl+T. E hoje, gente, tinha que ser com esse assunto. Adultização, Rafa. Pois é. Não, as redes sociais, TVs, tudo só tava falando de um assunto. Só tava né, falando disso. A gente grava o nosso Ctrl+T segunda-feira e, cara, até o Fantástico fez uma matéria de 11 minutos falando disso. Pois é. Não, assim, não tinha como navegar nas redes sociais e não ter não esbarrar num caso como esse, né? Navegar nas redes sociais. A gente tá aqui com uma pessoa que claramente é dos anos 90/2000, podemos ver, né? Sim, né? Claramente. Claramente. Mas, nossa, é tão estranho assim falar navegação. Bom, e, cara, realmente, uma pauta importante, né? Trazida pelo nosso querido Felca, né? Exatamente. E... Cara, assim, eu gostaria de falar uma coisa sobre esse assunto, já começando aqui, que é muito fácil a galera tá falando somente do Ítalo, né, que foi preso, né, sobre o que ele vinha fazendo. Preso merecidamente, né, vale lembrar isso aqui. Mas também falar sobre a responsabilidade das redes sociais, né, Vitor? Porque eu acho que a galera deixou muito isso de lado, né, nessa história. Exatamente. E ó, como tá aparecendo aí no CG embaixo, né, pra vocês, a gente pode ver que até esse assunto juntou Erika Hilton e Nicolas Ferreira, quem diria? Cara, olha só, né, achamos, né, um assunto que juntou os dois. Pois é. E aí, voltando pro que você falou agora, a gente vê que a pauta sobre as redes sociais voltou pro Congresso, Rafa. Pois é, nunca devia ter saído enquanto não resolveu. Exatamente. E não sei vocês aí em casa se vocês vão concordar com a gente fala agora, mas seria aquela pauta da regulamentação da internet? Sim, eu acho que sim, inclusive é o que a gente comentou daquela época também, né, que internet não é uma terra sem lei. Não é, exatamente. Então a gente tem que ter essa responsabilidade, né, o governo tem que fiscalizar realmente o que está acontecendo e tem que ter alguém que represente, né, as plataformas. A gente viu, por exemplo, casos do Telegram, né, que teve aquela guerra, né, entre o governo e o Telegram, o próprio Discord, né, que assim, cara... O Twitter eu acho que é o principal exemplo que teve, né? O X, Elon Musk, no ano passado, que foi aquilo. Não tinha um representante legal. E quem ia responder pelos problemas da rede social? Exatamente. Como que opera? Exatamente. E aí a gente já vê esse fato. Todo mundo criticou Alexandre de Moraes. Mas é isso, entendeu? Pois é, não. Esse caso aqui, é um dos casos. E ganhamos. Ganhamos. A gente, como voltou a ter representante. País, a gente ganhou, porque realmente não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode. E não ter pra quem relatar e alguém pra assumir aquilo ou se responsabilizar. Então, exatamente. Tá mais do que certo, tem que ter a fiscalização. E aí eu trago um outro assunto pra falar sobre o Felca. Ele trouxe um assunto muito importante pro vídeo, mas ele falou especificamente de meninas. E a adultização de meninos? Pois é. Porque existe muito. Existe muito. Um que a gente sabe... é aquele que começa com B e tem um número no nome. Sim, sim. Pô, o cara tá dirigindo, fazendo Uber, gente. Cara, como pode? Ainda tá circulando um vídeo que eu vi hoje, quando eu acordei. Olha que coisa. Acordei pra vir pra cá e eu vi um vídeo de um dos policiais abordando o carro dele. Detalhe, ele tem 17 anos, né? E abordando o carro dele e falaram, pô, conhecemos teu trabalho, isso aí, liberou. E o cara com um passageiro no banco de trás. Cara, que dali eu acho que eu falei... É surreal, né? Voltamos atrás. Voltamos atrás. Mas, bom, um assunto que juntou duas pessoas totalmente diferentes, com pensamentos diferentes. Foi importante o Felca ter trago esse assunto, mas vale lembrar que muitas pessoas já falavam disso antes, né, Rafael? Sim, com certeza. Muita gente falava disso antes. Então, assim, galera, o Felca ajudou, mas já tinha uma galera falando antes. Com certeza, não. Isso sempre... A gente que entra nesse meio de discutir essas injustiças que tem aí pelo mundo, a gente sabe que já teve essa discussão. Só que, infelizmente, infelizmente ou felizmente, a gente teve que esperar um youtuber grande se posicionar para isso acontecer. Exatamente. Isso, sabe, mexe com muitos interesses, né, Vitor? Sim, mas olha aqui, Rafa. É muito fácil se agarrar nesse assunto agora, né? Mas vou te falar um negócio. O brasileiro tá muito louco da cabeça. Porque tem gente pedindo, falando que votaria nele como presidente. Que ele é o salvador da pátria. Calma, gente, pelo amor de Deus. E eu acho que nem ele pensa nisso, tá? Nem ele acredita nisso. É tipo assim... Mas é claro que ele trouxe uma pauta importante, é muito legal... E está sofrendo ameaça de morte, viu, Rafael? É realmente uma responsabilidade muito grande que ele trouxe muito grande, pra si, exatamente. Mas bom, Rafa, desse assunto acho que é muito importante agora voltar pro Congresso. Foi bom, juntou a galera aí que pensa totalmente contrário um do outro. E vamos ver se essa pauta vai pra frente agora aqui no país, né? Vamos ver. Vamos ver.